pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês mais uma vez sobre dança e pandemia. Eu fiz uma lista de coisas aqui em relação à realidade da minha escola e um pouquinho também em relação à realidade das escolas em que eu atuo como professora, porque, para quem não sabe, eu tenho uma própria escola na cidade de Mauá e eu dou aula na cidade de São Bernardo e na Saúde. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês como está sendo esse momento pandêmico para nós. Eu fiz uma lista que eu coloquei o seguinte: os pontos que mais prejudicaram as escolas foi a questão do aluguel, que graças a Deus eu não pago na minha escola, mas foi um ponto que foi muito decisivo, principalmente para as escolas que vieram a fechar, porque uma coisa as pessoas precisam ter em mente. Quando a gente pensa assim, quando passar a pandemia, eu rematriculo o meu filho, eu não penso que pode ser que quando isso aconteça, eu não tenha escola para matricular ele. Porque o custo para a gente manter uma escola de dança é muito alto, como qualquer outro comércio, tem água, luz, telefone, funcionários. E os artigos de dança, eles não têm uma grande demanda de pessoas que forneçam esse material. E por esse motivo, o acesso ao material de qualidade da dança é um pouco alto. Então, barras de qualidade são caras, piso flutuante é um valor fora do padrão da grande maioria, o próprio linóleo, ele não é um piso barato, então tudo isso faz com que a escola tenha diferenciais. E para ter esses diferenciais, a gente precisa fazer um alto investimento financeiro. E com a pandemia, muitas escolas que haviam investido nessas coisas recentemente não tiveram a oportunidade de reaver os valores investidos. E isso foi muito preocupante para todos nós. Outra coisa que eu coloquei aqui é o pagamento dos funcionários. Algumas escolas trabalham com pagamento por hora-aula. Então, essa hora-aula foi mantida porque as aulas foram mantidas online. Mas o número de alunos decaiu, porque os alunos que não se adequaram à forma online de estudo e ainda não tinha sido autorizado, né, o retorno do presencial, em alguns lugares que eu trabalho, as crianças ainda não podem retornar, porque o decreto do município é diferente do da minha cidade, e acabou que as professoras perderam os alunos, porque o decreto não permite que trabalhe com uma idade determinada. E isso foi muito inviável para as escolas, porque os diretores, os donos, precisam pagar pela hora-aula trabalhada, independente do número de alunos frequentes em sala. E se o pessoal está online, tranquilo, mas os que realmente trancaram as matrículas prejudicaram muito em relação a isso, ao ganho, ao lucro financeiro, para estar arcando com o custo da hora-aula do professor, que não teve diferença independente do número de alunos. Inclusive, eu sei de alguns amigos que tiveram suas horas-aulas reduzidas e também mexeu muito com o orçamento pessoal deles. Outra coisa aqui é a alteração do horário de funcionamento. Com os decretos municipais, eles limitaram o nosso horário e com a alteração dos horários de escola de ensino regular, a gente teve que rebolar para caber dentro do horário do aluno e ter um leque de possibilidades para ele que não é o original que foi contratado antes da pandemia, né? Então, alguns professores tiveram que trabalhar horas muito além do que estavam acostumados, outros já estavam acostumados a trabalhar numa carga horária intensa e tiveram seus horários reduzidos porque a demanda pediu para que isso acontecesse. Então, a gente teve que se readaptar aos horários de funcionamento. O aumento dessa carga horária, porque assim, o trabalho do professor, ele nunca começou e terminou dentro da sala de aula. A gente tem que planejar a aula, dar a aula, corrigir a aula, preparar a outra aula, e isso é uma constância na nossa vida, né? E com a pandemia, principalmente quando a gente introduziu as aulas em vídeo aula gravadas, então virou aquela coisa assim, você grava 7 vídeos, manda para 7 alunos, esses 7 alunos vão regravar esses 7 vídeos para você corrigir, e aí 7, 14, 21 vai aumentando muito a demanda. Então isso fez com que os professores tivessem que trabalhar muito mais para poder dar atenção a esses alunos que optaram por esse formato de aula, sem decair na qualidade de ensino, que é uma coisa que eu sempre priorizei na minha escola e eu percebi que fez muita diferença para os meus alunos, essa forma de trabalho mais intensa.
é o investimento para se adequar e se manter dentro das normas. Cada cidade tem um decreto, mas basicamente nós tivemos que investir nos totens, o álcool em gel, que é de uso constante, a escola tem que ter a livre acesso para os alunos. O uso de papel, a gente já usava na minha escola papel para secar a mão, não usava toalha, né? Faz um tempo já que a gente não utilizava mais toalha, mas o custo desse papel aumentou, como tudo no mercado aumentou, né? É só a gente ver pelo preço da comida. Mas, enfim, isso foram custos que foram introduzidos. O termômetro, que a gente precisa ferir a temperatura na chegada do aluno, é bem caro, não é barato. A troca de máscara faz com que a gente tenha que ter muitas máscaras. Então, uma máscara, ok. Duas máscaras, ok. Mas várias máscaras por dia sai um custo mais alto, sim. Porque para nós não é interessante ficar com aquela máscara úmida. Então, dependendo da aula ser mais intensa, se transpira muito, já tem que estar trocando. Então, a gente precisa ter bastante máscaras em mão. Em relação aos pontos positivos, eu coloquei aqui que abriu a possibilidade de ter alunos de outros estados e países. No meu caso, eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com uma ex-aluna, porque ela foi morar fora do país, então ela deixou de ser minha aluna aqui em Mauá, e com a pandemia ela pôde fazer aula online, então eu tive o prazer de voltar a dar aula para ela, e eu tive o prazer de conhecer novos alunos que não moram na minha cidade e quiseram fazer aula comigo. Então essa foi uma possibilidade que a pandemia me trouxe. No início, eu acreditava que não seriam funcionais essas aulas de dança online, mas hoje eu consigo perceber que é funcional sim, desde que o propósito seja bem direcionado e bem trabalhado desde o início. Então, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com uma moça que ela nunca fez balé, ela tá fazendo pela primeira vez na vida, ela já é adulta, tem a minha idade, 32 anos, e ela tá se saindo muito bem, e ela tá curtindo aprender essa dança nessa fase da vida dela que ela está. Então é uma oportunidade bacana para a gente poder tirar alguns paradigmas que se tinha e facilitou o acesso para quem queria ter aula. Eu, no meu caso, por exemplo, eu investi em muitos cursos com professores que não são da minha cidade e que não são do meu estado, né, que é São Paulo. E ter a oportunidade de estudar com eles online foi muito favorável para mim, mesmo que não seja todos da área da dança. Na dança eu investi no curso de anatomia da dança, que foi fantástico, e a professora ela é do Rio de Janeiro. Então, talvez se eu fosse depender do presencial, eu não tivesse tido essa oportunidade de estudar com ela no momento. E devido à pandemia foi possível, e o curso teve um respaldo excelente, então valeu muito a pena. Outra coisa que eu coloquei aqui de positivo foi a necessidade de interação nas mídias sociais. Eu não era a favor de mídias sociais, a página da escola não tinha um movimento muito frequente e com a pandemia eu precisei me atentar a como mexer, como fazer as coisas. Eu tenho 3 alunos que me ajudam a fazer isso e eu precisei fazer uma página para mim, que eu não tinha. Então foi muito bacana começar essa interação. O canal no YouTube surgiu devido à pandemia, eu também não tinha o canal, eu só tinha as coisas da minha própria escola. E aí eu tive que separar. A princípio eu fiquei meio assim porque eu não queria muito. Mas agora eu tô gostando bastante de ter essa ferramenta para utilizar. Outra coisa que eu marquei foi a afirmação da questão do estudo do PNL, que são as inteligências múltiplas, programação neurolinguística. Na minha escola, o curso de balé ele é formativo, então todo fim de ano as alunas têm uma prova para fazer, teórica e prática, e a gente tem um curso de balé todo apostilado, de dança do ventre também. E dentro da apostila do curso de balé, eu já tinha há muitos anos uma matéria em relação ao estudo da PNL, porque é muito interessante que as alunas já tenham o conhecimento disso durante o curso, para elas terem uma forma mais habilidosa de lidar com os futuros alunos que elas vão ter. Porque na minha escola, as meninas precisam fazer 80 horas de estágio antes de concluir o curso de balé. Então, elas aprendem realmente na prática. E a programação neurolinguística permite que a gente consiga acessar as pessoas que têm a necessidade auditiva, a sinestésica e a visual, que são as 3 formas, né? E, em geral, não são todas as pessoas que estudam isso dentro do balé ou dentro da dança especificamente. Porém, faz muita diferença e faz muito bem. Ajuda muito o pessoal.
a desenvolver dentro da aula, porque aí você passa a ter uma forma diferenciada de ensinar. Às vezes a criança ela não consegue entender vendo você fazer, mas ela consegue entender com você tocando. Às vezes ela não consegue entender com você tocando, mas ela entende com você explicando de uma forma diferenciada, trazendo para a realidade dela o movimento. Então essa questão foi muito importante, mostrou para mim que é um diferencial que as minhas alunas têm dentro da escola e fora também, né, no caso as alunas que trabalham comigo. E eu consegui perceber um resultado muito diferente com elas em relação ao online, porque, como no online a gente não tem como tratar as sinestésicas como elas deveriam, porque elas são muito sensoriais, por elas terem o trabalho teórico de saberem a nomenclatura, o significado dos passos, saberem como faz, o porquê faz, a forma de eu atendê-las no online ficou muito mais palpável e muito mais concreta. Então foi uma coisa muito positiva para mim ver que o resultado do meu trabalho, que eu já vinha desenvolvendo há muitos anos dessa forma, hoje fez com que fosse mais consolidado. Então as crianças, mesmo bem pequenininhas, elas já sabem o nome dos passos, então dependendo da posição que eu coloco a câmera ou do motivo, da forma que eu vou trabalhá-la naquele dia, eu não preciso ficar fazendo com elas constantemente. Eu consigo mostrar o exercício, explicar o exercício e durante a música, durante a execução, falar a sequência e elas sabem perfeitamente sobre o que eu tô falando. Então essa questão da pandemia foi muito favorável para mim consolidar o meu trabalho e ver que eu tô num caminho muito produtivo, que eu consigo levar um serviço de qualidade para as meninas e elas se sentirem seguras em praticar em casa, mesmo que elas não estejam num espaço tão favorável. A nossa única preocupação desfavorável, no caso, é a falta da barra, obviamente, mas algumas até chegarão a comprar ou fazer uma barra de balé. E o piso, por ele ter as emendas do piso frio. E no caso da escola, a gente tem o piso flutuante na sala de balé e o linóleo na sala de street, né? Então ajuda elas a terem mais segurança em relação ao antiderrapante. Mas esses são os pontos da pandemia que eu queria colocar com vocês hoje. Se inscrevam no canal, coloquem como que está sendo a experiência de vocês, quem dança em outras escolas, como é que está sendo as aulas online, se foi positivo ou não para vocês. Boa noite e ótima semana!